Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso canal Riva Noli, ele que é vereador e reeleito no município de Rio do Oeste do União Brasil. Além de vereador, é produtor de fumo? Olha, esse ano eu transformei, primeiro, né, uma boa tarde, né, Marcos? Esse ano eu me transformei em produtor de fumo. Na verdade, a gente tá... É o primeiro ano que tu planta fumo? A gente fez uma parceria com um vizinho nosso lá, que eles também estão plantando agora, depois de muito tempo eles voltaram a plantar o fumo, né? E a gente fez uma parceria para estar ajudando eles e estar aprendendo como é que é a lida, né? Desde de semear, repicar, plantar, colher, e agora a parte de colheita nós acabamos ontem, né? Que eu acho que é a pior parte, e agora nós vamos tocar para frente, que ideia é fazer, fardar e vender, né? Sim, mas é mais fácil plantar fumo ou ser vereador? Rapaz, um acaba com a mente e o outro Sim. acaba com o corpo, então eu acho que isso equivale. Só para registrar a presença também do Adriano, que sempre tem colaborado aí com muitas ações do município. É o presidente do nosso partido, né? Eu sempre faço questão que ele acompanhe também, que ele saiba o que está acontecendo. A gente tem um princípio no nosso partido de que a gente sempre trabalha unido, né? Até nós viemos para cá agora conversando que acabou a minha lida, o Adriano também estava num processo aí de um novo trabalho que ele está pegando, que é a cultura, né? Sim. Mas que agora, a partir de março, nós vamos começar a reunir de novo o nosso pessoal do União Brasil, fazer reuniões mensais, até para a gente ir trocando ideia, né, Marcos? A coisa só funciona quando existe bastante ideias. Daí a gente faz um brainstorming, tempestade de ideias, e dessas ideias a gente vai executando algumas que são possíveis. Sim, eu tenho aqui vários temas, a gente vai conversando aqui nesse bate-papo com o Riva. A minha pergunta é: qual a avaliação das eleições? Eu acho que foi positivo. Vamos dizer da majoritária. A gente construiu uma candidatura que nos outros podcasts eu te falei, né? Sim. Desculpa. E essa candidatura ela foi super bem avaliada pela população, dados os números finais, né? Sim. A minha, particularmente, eu tive uma queda de votos. Talvez eu tenha feito alguma coisa que a população não entendeu, né? Eu até destaco que um dos principais lugares onde eu tive uma queda mais expressiva foi a minha localidade mesmo, onde a gente colocou lá o que a comunidade pediu, pavimentação na frente da escola, colocamos parquinho novo para as crianças lá na escola da Freire Scottini, colocamos o piso na quadra, levamos equipamentos agrícolas. Mas tivemos votos lá e eu tenho que agradecer. Talvez essas pessoas entenderam que a minha forma de política não é o tapinha nas costas, é fazer acontecer, né? Então, essas pessoas eu tenho que valorizar, esses que acreditaram nesse projeto e tentar convencer as outras que mudaram o voto de entender que o Riva não é o cara do tapinha nas costas, do sorrisinho, talvez, falta isso para mim, mas eu sou o cara que se eu te prometer, eu vou executar, eu vou correr atrás. Mas você consegue entender o porquê disso? Eu entendo assim, Marcos, eu acho que o povo, nosso eleitor, eu também sou um eleitor, né? Às vezes a gente se deixa levar por narrativas. Até a nível federal a gente vê isso, né? Sim. E as narrativas às vezes te convencem naquele momento, depois você até se arrepende no período de 4 anos, mas daí você foi convencido por essa narrativa. Eu acho que a gente tem que começar a entender que o voto é muito importante e que a gente não tem que votar no cara que é mais simpático, que é mais bonito, ou que ri, ou que faz piada. Nós temos que votar na pessoa que vai lá e te traz resultado para a tua comunidade. Eu entendo assim, sabe? Sim. E talvez foi isso. Eu acredito que foi isso, porque assim, fazendo uma retrospectiva, eu até fiz mais do que eu tinha prometido enquanto vereador, e aquilo que dentro da possibilidade de um vereador, né? A minha bandeira, eu sempre digo, foi a captação de recursos. A gente botou muito recurso lá. Então, não dá para entender o porquê dessa queda. Eu acredito que seja isso. Que talvez foram levados por algumas narrativas e que talvez ali na frente vão se arrepender. Mas eu quero deixar claro, Marcos, que eu vou continuar sendo o mesmo Riva, vou trabalhar pela minha comunidade. Até, enfim, nesse primeiro momento aí a gente tem um projeto que a gente começou no ano passado lá em Brasília, levamos um pedido, que é sobre elevação num local lá que dá enchente, que é próximo à escola também, para evitar que as crianças fiquem sem aula. Sim. Para ter passagem, Para ter passagem. Temos um outro projeto lá que tem um galpão que ele está levantado lá, e que a gente, de repente, vai fazer uma academia de saúde ou para o clube de idosos. Nós estamos aí com 100 mil em caixa. Vamos começar o trabalho e talvez nesses próximos 4 anos a gente deixe pronto. Então, eu vou continuar sendo o mesmo Riva. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, Marcos, assim, bater nas costas, fazer narrativas para conquistar votos. Eu quero conquistar votos mostrando trabalho. E eu vou continuar nessa forma. Sim. Qual que é a diferença na sua avaliação da primeira para a reeleição?
A primeira eleição, Marcos, você é uma novidade. Então, bastante gente também aposta porque, vamos dar uma chance, uma oportunidade. Sim. A reeleição, você já tem que mostrar o que fez e já é difícil de conquistar voto. Também temos que fazer uma ressalva, né? Nessa nossa segunda eleição, nós tivemos quase 15 candidatos a mais a vereador. Para um município como Rio do Oeste, de 5 mil votos, faz uma diferença muito grande, sabe? Porque, assim, ó, a pior eleição que existe, eu não tenho dúvida de falar isso, eu já ouvi isso até de deputados, é a eleição de vereador. Porque daí vai o parente, vai o amigo, vai o vizinho, que antes não foi, entende? E como essa nossa última eleição, ela teve bastante candidatos, também repercutiu um pouco na quantidade de votos. Sim. O que mais marcou nesta última campanha para o vereador Riva? Foi mais desgastante. Eu vou te falar assim, o que mais me marcou assim, é que parece que na primeira eleição ela foi mais leve. Talvez porque a gente foi candidato por uma administração muito boa, que era a administração Betão. Então eu era um candidato da administração que estava muito bem. E agora mesmo eu sendo da oposição, mas quando eu fui eleito pela situação, vamos dizer, né? Sim. E depois, no meio do caminho, a gente percebeu que entendeu, né? Nós não somos donos da razão, Sim. que a administração não estava muito boa e criamos uma oposição para tentar bater de frente. Então, daí foi mais pesado também. Porque daí o povo ficou assim, mas espera aí, você era Diogo, agora é Bruno? Não dá para entender. Sim. E quando eu fui à primeira eleição, eu era o candidato do Betão. Como o Diogo também foi o candidato do Betão. Era muito mais leve, por uma administração boa, era mais leve de concorrer. Eu sinto isso. Sim. Já aproveitando, como você avalia o desempenho do União Brasil em Rio do Oeste? Eu conversando com o nosso presidente, aí, com o nosso executivo, eu acho satisfatório. Era um partido que não existia, a gente criou ele, em um ano a gente criou o partido, botou filiados, fez candidatos e tivemos um vereador eleito. Então, assim, eu acho que em tão pouco tempo, a gente conseguiu bastante resultado. E até porque também o nosso número de candidatos era só 5. Sim. De repente, se a gente tivesse 7 candidatos, 8 candidatos, se a gente tivesse conseguido preencher a chapa, a gente faria 2 vereadores. Então, assim, foi muito rápido. De não existir União Brasil em Rio do Oeste, hoje nós já temos um vereador. Então, eu acho que o crescimento foi rápido em um ano e pouco. Nas suas visitas durante a campanha, o que mais o povo pedia para o vereador? Pedia para olhar com carinho a saúde e as estradas. Rio do Oeste é isso que o povo pede. Por favor, nós precisamos de estrada boa, até porque nós somos uma cidade agrícola, então a gente tem muitas vicinais no interior e precisamos da saúde funcionando. É o que o pessoal mais pede, Marco. Sim. Até em pesquisas que a gente fez também, eu fiz pesquisas via internet, mas existiam as pesquisas que a gente fazia lá para saber como é que estava a nossa... Sim. O que mais o povo pede é, número 1, saúde. 2 estradas. E isso, você acredita que vai ser o foco do governo Bruno e Gentil? Acredito muito. Até porque eles estão fazendo agora algumas mudanças na saúde. Eu sei que no início vai gerar conflito, porque toda mudança ela gera um pouco de desconforto, né? Mas é sempre no sentido de melhorar. Durante a campanha, né, Marcos, eles já enfatizaram algumas ideias que eles queriam fazer, né? E também nas estradas eu sinto assim que, apesar, Marcos, de que a gente pegou um maquinário assim bastante precário, eu tenho vídeos, eu tenho relatórios de como foi pego a prefeitura no dia 1º de janeiro, é de chorar, sabe? Olha só. Mas eu estou sentindo que, mesmo assim, vamos dizer, até eu citei esses dias na Câmara, para fazer omelete tem que ter ovos. Nós temos pouquinhos ovos, mas estamos fazendo um omeletinho pequeno, mas nós vamos trabalhar para, de novo, botar uma frota boa para que esses nossos secretários dêem resultado. Então, eu sinto que, assim, nós estamos em 35 dias, né, um pouco mais de mandato, não dá para... Mudou Sim. tudo agora, mas eu sinto que as ideias que eram plantadas lá na campanha, devagarinho a gente está tentando pôr em execução. É claro que o resultado vai vir a longo prazo, né? Sim. Como eu te falei, até porque primeiro a gente vai ter que, na saúde, os carros, nós vamos ter que mudar a frota. Na parte das estradas, nós temos, de 3 patrolas, nós temos uma funcionando. Então, nós temos que, de 5 caçambas, nós temos 2 funcionando. Tá entendendo? De 3 retro, nós temos uma funcionando. Então, a gente vai precisar organizar de novo essa parte de maquinários e de carros para poder fazer acontecer. Está acontecendo, vai acontecer bastante mudanças, eu falo, dentro da estrutura de governo do Bruno e Gentil?
Sim, essa também era uma promessa de campanha, né? Que a gente não tinha promessas políticas, a gente queria um corpo técnico, então ia se montar primeiro refazer o organograma da prefeitura, né? Do cargos, enfim, né? Para daí ter pessoas técnicas para dar resultado. O bom da nossa campanha, Marco, é que a gente não tinha promessas políticas para cumprir. Sim. Então, já teve mudanças na parte de secretariado, na parte de diretoria de escola, em algumas diretorias de departamento. Exemplo, estão botando pessoas que trabalham naquela área. O turismo, vamos botar uma menina que sabe e entende do turismo. Cultura, vamos botar um rapaz que cuida da cultura. Indústria, comércio, vamos botar alguém ali, esporte, sabe? Então está sendo feito assim, tentando se fazer pessoas técnicas para dar resultado melhor. Sim. Você aprova a equipe do governo Bruno e Gentil? Nesse momento eu não tenho que falar mal. Por enquanto eu só tenho que elogiar. Também, repito, 30 e poucos dias só de mandato, né? Uhum. Eu sempre falava para o Bruno assim, tu tem que dar 6 meses para aquelas pessoas que tu confiou. Depois de 6 meses você faz uma pesquisa, você internamente tem uma pesquisa, faz uma pesquisa externa, para você saber se está dando resultado ou se tem que mudar alguma coisa. Qual vai ser a atuação do vereador Riva Noli no governo Bruno e Gentil? Eu vou ser parceiro, como eu fui na administração passada, por mais que num segundo momento aí a gente se transformou em oposição, mas eu nunca quis atrapalhar a administração. Tanto que em recursos eu tenho como provar, a gente trouxe 5 milhões e pouco para aquela administração. E vou continuar sendo parceiro na administração, Bruno. E eu, particularmente, Rivelino, eu tenho 1 ou 2 bandeiras que eu quero focar mais. Eu até vou adiantar, uma é a parte das enchentes, né, que eu já tinha começado esse trabalho na minha legislatura passada e quero continuar agora. Eu entendo que Rio do Oeste nunca vai acabar as enchentes, mas nós temos que minimizar o impacto que ela dá. Então, Sim. trabalhar em cima de transenchentes, trabalhar em cima de tirar órgãos públicos que ficam na água e que são necessários. Por exemplo, quando a gente passa por um enchente, a nossa garagem, que tem os caminhões, que tem os carros, ela fica dentro d'água. Aí nós precisamos botar os caminhões lá num canto e não podemos trabalhar. Se a gente tiver uma garagem num lugar fora de enchente, a gente vai ser proativo, a gente vai poder dar resultado para a população. Então, eu vou trabalhar em cima disso. E também tem uma outra bandeira aí que eu estou abraçando bastante, que é das pessoas aí com necessidades especiais. A gente tem uma associação lá em Rio do Oeste que chama PAMES. Desde o ano passado, quando eles pediram para a gente conversar com eles, a gente fez algumas reuniões e então eles me pediram 1 ou 2 coisas num primeiro momento. Uma delas foi conseguir uma van com adaptação para levar as crianças que necessitam ir para a PAI com maior conforto. Isso já está sendo licitado, a gente conseguiu um dinheiro através de um deputado e esse deputado já encaminhou o recurso, já está no caixa, está sendo licitado e eu acredito que, até conversei com o prefeito Bruno agora, eles estão fazendo pelo Sim Catarina, né? Então eu acredito que dentro em breve já vai estar à disposição dessas pessoas que necessitam. E uma outra situação que é muito mais importante, eles precisavam de utilidade pública estadual, para a gente daqui a pouco ir para frente para transformar eles num... Sim. Agora eu esqueci o nome da palavra, até te peço desculpa. Sim. Mas enfim, essa utilidade pública estadual, no dia 9 de janeiro, o governador assinou, a PAMES é a utilidade pública estadual. Então nós já estamos avançando também nisso aí e eu vou abraçar essa causa junto com eles também. Aí você falou, né, 5 milhões do primeiro mandato e para o segundo? 10 milhões? Eu acho que porque os recursos são muitos, né? 5 milhões não é assim, né, que a gente pode falar, porque se você pegar no âmbito geral, tem vereador que não consegue 200 mil. Mas é isso. É que a gente, Marcos, eu tenho Pelo município, olha, impressionante. Eu tenho uma particularidade que, como eu morei muito tempo em uma outra cidade que é Jaraguá do Sul, que eu sempre falo que é a minha segunda cidade natal, eu tenho bastante deputados estaduais, federais conhecidos de lá, sabe? Então, esses caras que me ajudaram a trazer. Eu não gosto de citar nomes, mas vamos citar. Sim. O deputado Vicente Cairo Preso, que é um médico, e o deputado Carlos Chiodini, lá, que é um empresário, esses caras, os dois somando, eu acredito que só deles eu devo ter ganho 3 milhões em emendas. Então, assim, são parceiros fortes. E que a gente continua a parceria. Agora a gente buscou novos parceiros, deputado Fábio Choquete, que é do União Brasil, deputado Sérgio Guimarães, que é do União. Então, a gente abriu o leque, né? Não sei se vamos chegar a 10, Marcos, mas nós vamos ultrapassar os 5, eu tenho certeza. E assim, ó, não é falácia. Porque tem vereador, tem político que, se tu escutar, trouxe 300 milhões, né? Porque cada vez que ele vai lá, faz um ofício e pede, ele já diz que vai trazer. Porque
para chegar nesses 5 milhões, eu te mostro a minha pastinha lá, que eu tenho tudo guardado, eu devo ter pedido 30. Sim. Desses 30 eu consegui 5. Então, não é toda emenda que você pede que você consegue, né? Sim, sim. E a gente tem um projeto agora macro, junto com o nosso diretor de esporte, o nosso diretor de cultura, que são 2 projetos macro que nós vamos tentar via ministério. Uma vila cultural e um que também era promessa de campanha do Bruno aí, que é fazer uma arena poliesportiva lá em Rio do Oeste, né? Que o pessoal da luta do Muay Thai pode usar, o tênis de mesa, o futsal, até porque a nossa FEPOL, e eu volto a repetir que eu estou falando de tirar das enchentes, o nosso ginásio hoje também da enchente, ele fica dentro da enchente. Então nós vamos tentar buscar um recurso, aí através de ministério, porque daí nós estamos falando de 3, 4 milhões, para fazer uma arena fora da enchente, mas que ela seja mais utilizável, não só pelo futsal, pelo vôlei, mas que dê para essas outras modalidades usar também. Então, por isso que eu te falei, a gente está botando pessoas técnicas em lugares, tanto o diretor de esporte quanto o diretor de cultura, já foram para a MAV, já pediram o projeto, eu, enquanto agente político, já estou tentando encaminhar via deputado essas agendas com os ministérios, para a gente ir lá e tentar executar essas obras aí. Eu faço essa pergunta e eu gostaria que você respondesse não somente do Riva, mas também do governo Bruno e Gentil. O que não pode errar? O que não pode errar nós já vimos na administração passada. Então eu acho que a gente, assim, o que eles fizeram de certo nós temos que aproveitar e o que eles fizeram de errado a gente não pode cometer os mesmos erros. Eu penso assim. E assim, eu estava falando pro nosso presidente enquanto nós viemos para cá. Às vezes vai ter que cortar na própria carne. Às vezes eu vou ter que dizer não para 2 para ajeitar a maioria. Mas eu não posso querer agradar a todos, que eu não vou conseguir. Tem coisas que eu vou fazer para o Marcos, que o Marcos sabe que é certo, mas que o José vai achar que é errado. Sim. Entende? Então, assim, lidar com o ser humano não é fácil, eu sempre digo. Porque cada um tem o seu jeito de pensar, né? E o que a gente não pode fazer, Marco, eu sempre falo assim, nós temos que trabalhar para resolver o problema do coletivo e não do individual. Sim. Nós somos administração pública, nós temos que fazer o que é público primeiro. Eu não posso pagar um exame para o Marcos e deixar de fazer 10 ultrassom, entendeu? Sim. Então a gente tem que trabalhar sempre para o coletivo, daí a gente vai acertar. Coligação PL, PSD e União Brasil permanece nos 4 anos? A princípio, eu acredito que sim. Eu não tenho dúvida de que vai ficar, sabe? Eu acho que é uma coligação que veio não para 4 anos. Ela veio para fazer história em Rio do Oeste. Talvez ela até fique 8, 12, sei lá. Nós vamos fazer um trabalho para que, assim, Marcos, reeleição, ou falar em lá na frente, é fruto de um bom trabalho. Se a gente praticar aquilo que a gente falou durante a campanha, eu tenho certeza que esse grupo vai ficar unido por muito tempo. Câmara de Vereadores, o que precisa melhorar nesta nova legislatura? A Câmara ela precisa ser mais... Eu acho que o princípio básico, ela tem que mostrar mais o trabalho dela. Nós temos que melhorar, divulgar aquilo que o vereador faz, sabe? Porque por muitas vezes as pessoas pensam que o vereador vai lá, aquela 1 horinha ou 2 da sessão e deu e não faz nada. Então, assim, eu acho que a comunicação da Câmara ela tem que melhorar. E eu vou trabalhar para isso. Presidência da Câmara, foi feito um acordo, 1 ano para cada um? Foi. Vai ser cumprido? Foi. O caso de ser cumprido daí é palavra de pessoas que foram eleitas, né? Sim. O que a gente fez, Marcos? Nós fizemos a maioria na Câmara e como eu já tinha sido presidente na última legislatura, eu abri mão de participar dessa questão de presidência nesse primeiro momento, né? E a gente fez que os outros 4 eleitos da nossa coligação tivessem todos eles uma oportunidade. Demos a primeiro ano para o vereador Silvio dos Santos, porque ele já vinha do ano passado, então eu e ele era os reeleitos e que tinha um pouquinho mais de experiência. Como eu não ia participar da mesa diretora, a gente deu a presidência para o Silvio, para num segundo ano dar para na nossa forma de pensar para a vereadora Ivânia, no terceiro ano dá para o vereador Joacir e no último ano para o vereador Diego. Pela sua experiência, qual é a mensagem que você passaria para os outros 8 vereadores fazer diferente do que foi feito na legislatura anterior, nesta agora? Eu acho que o que a gente tem que pensar, assim, isso é chover no molhado, né? Não adianta nós pensar em partidos políticos agora. Nós somos eleitos, a gente tem um partido, porque sem partido a gente não se elege, mas só que agora a gente tem que ser Rio do Oeste. Então não é porque, se fizer esse projeto aí,
aí o Bruno vai se dar bem e nós temos que votar contra para o Bruno não se dar bem. Não, tem que pensar que a população vai ter resultado melhor. Então, aquilo que for bom para a população tem que ser votado de forma coerente. Eu acho que na legislatura passada teve momentos em que se pensou mais em coligação política do que no que poderia dar de resultado para a população. Não foi a maioria dos casos, mas em um ou outro caso eu percebi isso. E eu sei que não é fácil de lidar, porque são 9 pessoas, por isso que é um número ímpar, né? Mas eu sempre digo, cara, tu tem que saber aquilo que tu estás votando, tu tem que botar a cabeça no travesseiro e dizer, não, eu fiz o que era o melhor para Rio do Oeste e para aquelas pessoas que confiaram em mim. Porque o Riva não é vereador daqueles que votaram nele. O Riva é vereador de 7.500 e poucos habitantes que são de Rio do Oeste. Então, as decisões que eu e os outros 8 colegas nossos tiverem na Câmara vai impactar nessas 7.000 e poucas pessoas. Sim. Já há projetos polêmicos ou deve entrar projetos polêmicos? Entrou Como você pretende lidar com isso também? Entrou 2 projetos na Câmara, que já está tendo algumas discussões. Um é o projeto de reformulação, que a gente falou ali, né, de reorganização do organograma, extinguir alguns cargos, criar outros, mas é uma questão que precisava ser feita e mexer na ferida. Mas já criou alguns atritos. E o outro que eu acho que está ficando polêmico, que nem deveria ser, é um projeto que o prefeito Bruno está querendo comprar um terreno para construir 2 unidades de creche lá no bairro Gabiroba, que é o maior bairro da nossa região. A administração passada ela tinha comprado um terreno já, numa outra localidade. Sim. Só que é um terreno que precisa ainda fazer toda a infraestrutura, cavar ele... terraplanagem. Não tem terraplanagem, daí não tem pavimentação ainda na frente. Então, nós já temos o dinheiro para fazer a creche, e vamos ser honestos, foi a outra administração que trouxe, 1,5 milhão. E a gente viu a oportunidade de comprar esse terreno que já está prontinho, que é próximo da maior empresa, que é a Fogatti, que é próximo da escola Fortunato Tarnowski, que é no maior bairro da nossa cidade. Então, viu-se a oportunidade de startar esse projeto o quanto antes. Sim. E que é o melhor. E que é o melhor. E que as propostas que foram feitas são bem coerentes, em valores, vamos dizer. Mas que a gente está sentindo que está havendo alguns murmurinhos. Sim, mas isso tem alguns interesses por trás disso. Eu acredito que as pessoas que estão falando, que estão contra, é por conta dessa situação que eu te falei, a parte política. Ah, meu Deus, se nós aprovarmos isso, é capaz daí a administração Bruno ser valorizada. Sim. Mas não é a administração Bruno, é a população que vai ser beneficiada, é as crianças que vão ter um ótimo espaço e foi tentado levar para o melhor lugar possível, no maior bairro, perto da maior empresa, perto de uma escola, até porque as vans já vão na escola, já deixam as criancinhas lá. Então, assim, é um projeto que num primeiro momento, na segunda-feira passada, foi aprovado por 9-0, mas que agora, durante a semana, eu estou sentindo assim que está se havendo ciúminhos. Tomara que seja só diz que na próxima segunda-feira seja aprovado, porque nós também, vereadores, vamos ser parabenizados pelo resultado que vai dar lá na frente. Que seja só conversa de bastidor. Por enquanto é. Ô Riva, a questão de fiscalização, como será o seu trabalho como fiscalizador, vereador fiscalizador? Vai continuar como foi na administração passada. Não é porque eu ajudei o Bruno a ser prefeito, como também ajudei o Diogo na vez passada, que eu vou deixar de criticá-lo se ele estiver fazendo alguma coisa errada. E a minha função de fiscalizador já começou, mesmo eu estando lá na minha roça de fumo, né? Indo lá ver como é que nós recebemos os maquinários para poder cobrar dos secretários. E até convidei os outros vereadores para fazerem isso também. Vamos lá ver como é que ficou, porque depois as pessoas vão cobrar resultado e nós não sabemos como é que ficou. Então, eu vou continuar, porque legislar e fiscalizar é a primeira função de um vereador. Depois buscar recurso, que até pela lei diz que não pode, né? Mas a gente vai, porque é uma cidade pequena e vamos ajudar. Mas eu vou continuar, Marcos, e te falo aqui e assina embaixo. Sim. Se tiver coisa errada, eu vou cobrar. Qual seria o conselho do vereador Riva ao novo prefeito Bruno? Execute aquilo que você falou na sua campanha. E outra coisa, não pense em reeleição. Reeleição é fruto de um bom trabalho. Pense em fazer um bom trabalho. Ele tem o exemplo do pai dele, que foi o maior professor dele, que na segunda eleição quase não teve concorrente. Então, assim, faça um bom trabalho. Não comece 1º de janeiro pensando lá em 2028. Faça um bom trabalho. Execute aquilo que foi falado na nossa
na nossa campanha. O projeto do vereador Riva daqui 4 anos. Eu vou te falar a verdade. O conselho que eu estou dando para o Bruno, eu dei para mim também na frente do espelho. Vamos tentar fazer um bom trabalho para ver o que a população quer da gente daqui 4 anos. Então, eu não estou, juro para ti, Marcos, de todo o meu coração, eu ainda não estou... Pensando lá na frente. Pensando lá na frente, tu quer ser vice-prefeito, tu quer ser vereador de novo, tu não vai para mais nada. Não, eu não estou pensando, eu estou pensando assim, eu tenho essas minhas bandeiras, eu vou trabalhar em cima disso, vamos fazer um bom trabalho. E se lá na frente, Marco, 2028, a gente sentir que o povo quer a gente ainda, nós vamos continuar. Pode surgir em Rio do Oeste novas lideranças igual ao Bruno? Eu acho que pode e deve, Marcos. Sempre que surgir boas lideranças, quem ganha é o município. Então eu acho que a gente não tem que querer apagar uma outra pessoa para a gente se prevalecer, sabe? Esse é o erro que algumas lideranças, principalmente quando está no executivo, cometem. Eu não vou dar oportunidade para o Marcos porque ele vai crescer e pode ser meu inimigo. Não, deixa crescer. Quanto mais lideranças, quanto mais pessoas boas, quem ganha é o município. Antes da gente finalizar, como o vereador Riva vê Rio do Oeste daqui 4 anos? Bem melhor do que a gente pegou em janeiro, eu espero. Eu vou trabalhar para isso, sabe, Marco? Eu quero ver Rio do Oeste. Quando eu vim morar para cá, Rio do Oeste estava meio que nas trevas. Eu não estou falando isso porque o saudoso Betão era o cara mais perfeito do mundo, mas ele amava Rio do Oeste. E ele trabalhou para botar Rio do Oeste no mapa do estado. E fez isso. Porque eu lembro que a gente ia para Florianópolis, ou ia para Brasília, é a Rio do Oeste do Betão. Então todo mundo sabia do empenho dele em transformar Rio do Oeste. E ele fez uma transformação da água para o vinho nos primeiros 4 anos, e todo mundo dizia que reeleição é ruim, nos últimos 4 anos ele ainda fez melhor, tanto que ele fez o sucessor. Então eu queria que Rio do Oeste voltasse a ser uma referência no estado de coisa boa, como já foi no passado. Diogo acertou em algumas coisas, acertou, mas errou em bastantes, e talvez pela teimosia de não querer que as pessoas ajudassem ele continuou persistindo no erro, e o resultado foi o que aconteceu na eleição, né? Sim. É o primeiro prefeito que foi uma reeleição em Rio do Oeste, segundo eu sei também, eu posso falar só de um tempo para cá, mas o que me foi passado é a primeira vez que um prefeito foi à reeleição e perdeu, e é a primeira vez que um prefeito perdeu com uma expressão de votos, diferença. De uma diferença tão expressiva de votos. Então, sim, é sinal de que ele errou mais que acertou, né? Tem chance de corrigir, daqui a pouco o Diogo reaparece no cenário com uma nova mentalidade, né? Eu não sou inimigo pessoal dele, eu só acho que politicamente ele deixou a desejar. Espero que o Bruno não cometa esses erros, né? E que ele se espelhe bastante no pai dele, que se ele fizer isso, eu tenho certeza que daqui a 4 anos nós vamos ter uma Rio do Oeste muito melhor. Vamos trabalhar para isso. Né? Sim. Qual a mensagem do Riva Noli a todo o povo de Rio do Oeste? Eu queria que o povo sentisse, desse oportunidade, não viesse cobrando já do Bruno, desse uma oportunidade para ele organizar a casa, desse 1 ano de paciência para que ele consiga fazer as coisas. Que nem eu te falei, nós vamos ter muita coisa para botar no lugar para poder fazer a máquina funcionar. Então, tenha um pouco de paciência, mas eu tenho certeza que nós vamos estar trabalhando para ajudar ele, e tenho certeza que ele é um cara aguerrido, e assim, nós vamos tentar... Porque o Bruno foi eleito pelo PL, então a gente vai ter que tentar usar o governo para trazer algumas coisas macros para ser mais rápido para acontecer, sabe? E nós, enquanto vereador, tentar, naquele pouquinho que a gente puder ajudar também. Então eu queria que o povo de Rio do Oeste desse uma oportunidade, não cobrasse já. Claro, também nós não vamos deixar ele errar, né? Mas desse um espaço de tempo para que a roda começasse a girar. E sim, daqui 1 ano e pouco, se estiver dando errado, aí pode macetar e nós vamos macetar junto. Mas eu tenho certeza que não vai estar dando errado, não. Eu sei do empenho, da vontade dele. Eu sei do nosso empenho, do nosso grupo, o grupo que elegeu o Bruno. Da vontade que a gente tem de fazer Rio do Oeste, como eu falei para você antes. Sim. Voltar a ser uma cidade reconhecida. Como eu te falei, eu queria ir para Floripa e o pessoal falar, lá é a Rio do Oeste do Bruno lá. E eu não vou ficar com nem um pouco de ciúme. É do Bruno, mas é do Riva, é da população, é de todo mundo. Mas nós temos que ser referência positiva no estado e na federação. Eu até, no início, eu falei do Riva é produtor de fumo, né? Acho que é isso que fala, correto? É. O café da manhã, para quem vai para a roça colher fumo, é polenta com ovo frito?
Rapaz, a gente tem que abastecer forte mesmo, porque é pegado, tá? E até, assim, ó, parabenizo todo o agricultor, porque, Sim. assim, ó, não é uma vida fácil. Eu já fui, Marco, eu já em 89, 90, com meu pai a gente plantou fumo, mas tá aí, nós estava 30 anos, 30 e poucos anos sentado nessa lida. Sim, É sim. uma peleia grande aqui, ó, queimei a pele. Parabenizo, não é só o produtor de fumo, é o produtor de leite, é o Leite, produtor de arroz, todos. é qualquer produtor, porque assim, ó, Sim. a lida é pesada. Pode dar resultado no final? Pode, mas eles têm uma grande desvantagem. Toda a empresa dele é a céu aberto, então eles dependem muito do clima para a coisa funcionar. Graças a Deus, esse ano o clima está ajudando, mas agora nós esperamos também que o governo federal mude um pouco as políticas e pense um pouco na agricultura, Sim. porque senão amanhã depois nós não vamos mais ter agricultura familiar, só os grandes fazendeiros que vão aguentar. Eu não sei até quando, mas a agricultura familiar eu sinto, porque agora quando eu estava vivendo no dia a dia, não é fácil deles manter, sabe? E o café da manhã do Riva era 2 ovos cozidos, era uma laranja, uma banana e vão para cima. O almoço reforçado. E às vezes a gente pegava, Marcos, 6 horas da manhã, parava 11h30, pegava 1h30, parava 9, 10 horas da noite. Nossa, A época da colheita aí é para acabar. Ontem, quando a gente terminou, até depois eu vou soltar um vídeo aí, soltamos até foguete, né? Porque assim, ó, outra coisa, não tivemos para chuva de comprar. pedra para destruir a Sim, nossa plantação, como também os nossos vizinhos, enfim, né? sim, Então a gente conseguiu colher até o final. A comemoração de acabar é porque acabou a peleia mais pesada, mas também porque a gente conseguiu aquilo que plantar, colher, né? sim. E eu espero que também o Bruno, agora enquanto prefeito, olhe com carinho para a nossa agricultura e o que a gente puder fazer para estar junto, vamos estar junto também. A gente já fez isso no passado na questão de equipamentos agrícolas, mas assim, ó, nosso produtor quer estrada boa, quer um acesso, quer uma ponte boa. Até esses dias eu botei uma indicação na Câmara, porque nós temos bastante propriedades, Marcos. Estou falando demais, né? Não, pode falar. Bastante propriedades Espaço que tem que aqui. atravessar o rio para chegar. E o que acontece? A cada 2, 3 anos estamos lá reformando ponte de madeira. E a Câmara de Vereadores ela devolve 1 milhão e pouco todo ano para o executivo que é sobras, vamos dizer assim, né? Sim, E eu fiz uma moção de apelo para que parte dessa sobra fosse comprado galerias ou pontes de pedra ou de cimento, enfim, para a gente ir substituindo. Ah, vou lá na propriedade do Marcos, em vez de botar de madeira, eu já vou botar essa de de galeria, enfim, concreto. concreto, porque daqui 5, 6 anos eu elimino o problema de pontes em Rio do Oeste. Até para a prefeitura vai ser um ganho, Sim. porque não vai ficar a cada 3 anos disponibilizando maquinário, material, E o enfim, perigo também, que pessoas. a de madeira É, corre, né? então, se o Bruno acatar, e eu espero que sim, nós vamos tirar um pouquinho por ano, porque essas pontes, elas são, não preciso ir lá trocar todas elas agora, Sim, desculpa. Eu vou trocando conforme. Já vou lá na propriedade do Marcos ter que trocar, já boto uma coisa que vai aguentar para a vida inteira. sim. Em 5, 6 anos a gente elimina esse. Outra situação, falando de agricultura, nós temos um trator que a gente ganhou do deputado Fábio Choquete, temos uma roçadeira, daquelas para roçar a lateral, sabe, das propriedades, e só faltava gabinar. E não precisa ser uma gabine fechada, é uma gabine para defender de pedra, enfim, né? Sim, sim. O E piloto. custa 5 mil reais, 3.800, mas vamos arredondar para 5 mil. Então, eu pedi também numa moção de apelo agora que o Bruno olhasse com carinho para a gente gabinar esse trator e botar ele para roçar as beiradas de estrada aí, pelo menos das vicinais, né? Se for particular, cobra-se. Mas se for nas vicinais, a gente roçar, porque esse pessoal que passa com maquinário grande aí, às vezes quebra a luz, arranca mangueira, enfim, né? E se a gente tem o equipamento lá, falta só 5 mil para resolver o problema, Sim, porque o trator que é o mais caro e a roçadeira que é mais cara a gente já tem, e inclusive aquela roçadeira ela já vem com proteção, então vai vir pouca pedra e coisa, mas pela lei da segurança e do trabalho, sim. faça aquela grade e, enfim, resolve. Então foi mais uma coisa que eu pedi, pensando na agricultura, e espero que seja executado. Tá bom, Riva. A gente sabe que fazer o certo é muito difícil nos dias, né, atuais. Mas desejo aí muito êxito nesse seu segundo mandato, que siga firme, né, com bastante trabalho aí para todo o povo de Rio do Oeste. Estamos sempre aqui à disposição. Marcos, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A nossa amizade começou de uma fake news, mas ela Sim, vai se manter agora, eu acho que por uma longa data, porque eu conheci o Marcos também, pessoa, ser humano, né? sim, E sempre que a gente fizer alguma coisa lá, eu vou estar te passando para a gente estar divulgando aí, porque eu sei da abrangência do teu canal aí. sim. E assim, Marcos, tu não vai se arrepender de ter conhecido o Riva. De dizer, não, aquele lá é um pilantra que fez isso, fez aquilo. Eu não sou santo, mas eu quero ser na política eu quero mostrar que a política ela tem que dar resultado para a população. E assim, ó,
Quando as pessoas falam dos políticos, elas têm que primeiro, eu repito, tá? Ter consciência no voto. Sim. Não votem naquele tapinha nas costas, não votem naquela piadinha, não votem na cervejinha, não votem na carguinha de pedra. Votem avaliem a pessoa em quem você vai votar, porque às vezes ela não sorri, às vezes ela parece mal encarada, às vezes ela é muito fechada, mas ela te deu o resultado. Não estou falando só por mim, tem mais pessoas que são assim. E tem, eu vou dar um exemplo só para finalizar. Existe o Madeiro, que é um dos hambúrgueres melhor que tem no nosso Brasil, né? E existe McDonald's, que não é que é ruim, mas que é produção, né? Quem vende mais, McDonald's, porque é mais propaganda, né? Às vezes o Madeiro, que seria melhor, a gente compra menos. Então, assim, não comprem pela embalagem, pela propaganda. Vejam o que a pessoa fez, avaliem e depois façam o seu voto. E eu falo isso para deputado agora, para presidente, que vai ser a próxima eleição. Sim, está próximo, né? Está próximo, porque vai refletir no que a gente vai passar de bom ou ruim nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Esse é o vereador reeleito Rivanoli, do União Brasil, do município de Rio do Oeste. Desejamos aí muito êxito, muito trabalho. A gente sabe que ele trabalhou muito nos 4 anos anteriores e vai trabalhar muito nesses próximos 4 anos. Também desejamos aí muito sucesso ao Bruno e o seu Gentil, né? Também no município de Rio do Oeste em um novo tempo. E aqui na técnica, o Muriel Canaã com a gente.